Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula da disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Eu sou a professora Daisy e hoje vou falar com vocês sobre a distribuição normal. Eu vou resolver com vocês um exercício, um exemplo, que está no final da nota de aula da unidade 2, que é variáveis aleatórias contínuas. É o exemplo número 2. Se alguém de vocês que está assistindo esse vídeo ainda não leu a nota de aula, eu recomendo que leia. Vai ficar muito mais fácil o entendimento de como resolver essa questão, esse exemplo, ok? Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte: seja x uma variável aleatória com distribuição normal com média 100 e variância 25. Calcular a probabilidade dessa variável aleatória assumir o valor entre 100 e 106. Eu vou resolver primeiro apenas a letra A. E nos próximos vídeos eu respondo as demais. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu recomendo você a fazer na resolução de um exercício desse é fazer o desenho da distribuição normal. Essa figura aqui superior, do lado direito, ela está mostrando exatamente o comportamento da distribuição normal, a média é 100, centralizada, e aqui está achurada a área que está questionando a letra A, que está pedindo probabilidade de 100 até 106. O que está em vermelho a resposta é o resultado que a gente vai chegar. Então, entre 100 e 106 aqui. Quando a variável é contínua, a maneira da gente calcular a probabilidade é calculando o tamanho da área. Então, a gente teria que calcular a integral da função da normal, que é uma função bem grande, complexa, né? A gente teria que calcular a integral de 100 até 106 da função, essa função em formato de sino, que é a função da normal. E isso, logicamente, daria um bom trabalho para resolver. Então, o que a gente usa? A gente usa uma tabela da distribuição normal. É essa tabela aqui. Essa tabela, ela já nos dá os valores da integral, certo? Os valores de área abaixo da curva. Então, por exemplo, aqui está dizendo que é uma variável z com distribuição normal, média 0 e variância 1. Então, todos esses resultados aqui dentro é a integral de 0 até um valor z. E qual é esse valor z? Ele vem escrito aqui nas linhas e na coluna. Por exemplo, o valor 1, aqui, o número, na primeira coluna é o número inteiro e a primeira casa decimal. E nas colunas a gente tem a segunda casa decimal. Vamos supor aqui, por exemplo, 1,14 tem esse valor, 372.857. O que significa isso? Isso é o tamanho da área. É só colocar na frente 0,372857. Então, quando o meu valor de z for 1,14, o tamanho da área, nesse caso seria esse valor de z for 1,14, o tamanho dessa área até a média vai ser 0,374928, certo? É assim que funciona para olhar na tabela. Mas percebam que essa tabela é uma normal com média 0 e variância 1. E no exercício diz média 100, variância 25. Então, como que eu vou fazer a transformação dessa normal para a normal média 0 e variância 1, que é da tabela? Que para eu poder usar a tabela, eu tenho que transformar para média 0 e variância 1. Eu uso essa equação aqui de transformação. É o valor da variável menos a média dividido pelo desvio padrão. Aí eu tenho uma variável z e aí eu posso olhar esse z na tabela e calcular o tamanho da área. Então, vamos lá. O primeiro, para fazer a transformação, a gente faz a transformação dos limites da área que a gente quer trabalhar. Então, no meu caso, vai ser esse limite que é 100 e aqui 106. Então, Z1 vai ser igual. Z1 é a média. Eu vou ter que transformar ele para 0.
Então, eu vou fazer essa fórmula nele aqui, que a gente já sabe que vai dar zero, porque a média eu tenho que transformar para zero, né? Então, o meu limite é 100, a minha média é o mesmo 100, e tudo isso dividido pelo desvio padrão, 5. Perceba que eu dividi por 5 e não por 25, porque quando eu tenho essa notação, esse 25 é variância, e na fórmula pede desvio padrão. Então, o desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão 5. Então, meu primeiro limite, 100, eu transformei para zero, porque o 100 já era a média. O segundo limite, que é o Z2, é o 106 que está pedindo na questão. Então, 106 menos a média, dividido pelo desvio padrão, dá 1,20. Então, aqui embaixo eu já fiz o mesmo desenho, só que coloquei nos valores da distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, o 100 eu transformei para 0, o que era esse limite aqui de 106, eu transformei para 1,20, ok? Agora, eu vou olhar na tabela, no valor 1,20, e a tabela vai me dar o tamanho dessa área, que seria o resultado da integral. Então, na tabela, na primeira coluna, 1,2, 0, porque é 1,20, né? Não tem outra casa decimal, é 0. Então, aqui está escrito 384,930, ou seja, o tamanho da área é 0,384930. Então, 0,384930. Esse valor que a gente encontrou lá na tabela é a probabilidade de a variável assumir um valor entre 100 e 106. E essa é a resposta, 0,38493, que é o que eu coloquei ali em vermelho para vocês, certo? Essa é a resposta da letra A. Agora, como que eu posso resolver usando a função pronta da planilha? O meu objetivo é resolver a probabilidade de estar entre 100 e 106. Só que eu vou resolver por partes. Vou resolver por partes. Primeiro, eu vou calcular a probabilidade da variável ser menor do que 106. Então, o que seria a probabilidade de ser menor do 106, de a variável aleatória assumir um valor menor que 106? Seria esse traço aqui e toda a área até o final da curva, porque é apenas menor que 106, não é entre 100 e 106, é menor que 106. A função pronta que eu calculo, que eu uso para calcular, é dist.norm, distribuição normal abreviado. Eu dou um enter para entrar na função. O primeiro argumento que pede é o número. Esse número significa a partir de que valor eu quero calcular a área. Eu quero calcular a área a partir do valor 106. Aí eu coloco ponto e vírgula para passar para o outro argumento. O outro argumento é média. Qual é a nossa média? 100. O outro argumento, desvipad, é o desvio padrão. Nosso desvio padrão é 5. E o último argumento que ele pede é esse C. Se eu colocar o valor 0, ele vai apenas calcular a altura do gráfico no ponto 106. No ponto 106, ele vai me retornar a altura do gráfico. Ou seja, ele apenas vai substituir o valor 106 na função da normal. Se eu colocar aqui o valor 1, ele vai calcular a área abaixo da curva, que é o que eu quero. Probabilidade de x menor que 106, ou seja, qual é o tamanho da área abaixo de 106? Eu dou um enter e o tamanho da área, 0,88. Agora, eu vou calcular o tamanho da área quando x for menor que 100. Por que eu estou calculando para 100 e para 106? Logo, vocês já vão entender. Então, eu calculei o tamanho da área, que é aqui do 106 até o finalzinho da curva.
Agora, eu vou calcular o tamanho da área do 100 até o finalzinho da curva. Então, o 100 é a média, né, pessoal? Então, a gente sabe que a distribuição normal, ela é simétrica em relação à média, então tem que dar 0,5, 50%, né? Então, o primeiro número é o 100, a média, o desvio padrão, e eu coloco 1 porque eu quero que ele calcule a área. Então, 0,5, certo? Então, 0,88 é toda a curva do 106 para baixo. Do 100 para baixo é 0,5. Então, se eu quiser calcular a área entre 100 e 106, eu vou fazer a área abaixo de 106 menos a área abaixo de 100, que é toda a área menos essa parte aqui em branco, vai sobrar exatamente a área que eu quero, que é 0,38493. Certo, pessoal? Então, duas opções para calcular. Uma é usando a tabela e outra é usando a função pronta da planilha. Essa função pronta vocês podem usar como gabarito para resolver exercício. Então, vocês tentam fazer à mão e, de repente, dão um confere aqui na planilha para ver se vocês conseguiram resolver certinho, ok? Obrigada, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima. Tchau, tchau.